Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General, canal Pátria e Defesa, canal Ao Bom Combate, Irmãos Russo, Coronel Paulo Filho, Rogério Nitablian, nossos amigos aí da Rede de Defesa e Segurança que trabalham pelos interesses da família brasileira. Gente, vamos dar o retorno do som aí. O Gustavo já tá falando que tá 5/5. Uma noite maravilhosa aqui, pessoal, com vocês. É um prazer enorme recebê-los. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Cabaé, Coronel Vieira, tudo bom, gente? Boa noite, tudo excelente. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um oficial que tem um currículo fora de série. Como todo convidado aqui do canal, o pessoal que chega aqui nas nossas lives, é porque tem um currículo porreta. Eu brinco sempre com o Montenegro, ele é meu amigo, falo, Montenegro, eu sempre sacanei que o Montenegro tem um currículo tamanho da lista telefônica de Osaka, né? E esse é o padrão, o Áureo também, o Coronel Áureo Vieira está nesse padrão aí. O Coronel Áureo Vieira, ele foi instrutor, se me corrige, tá, Áureo? Ele foi comandante do 2º Batalhão de Polícia do Exército aqui em São Paulo, foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, comandante da 14ª Companhia de Polícia do Exército em Campo Grande, adido de defesa do Exército junto à República da Polônia e República Tcheca, e de 2017 a 2019, portanto, faz pouco tempo que ele chegou de lá. Tá? Autor do livro Gerenciando o Risco na Gestão de Recursos Humanos. Ele é pós-graduado em Defesa Nacional pelo Instituto de Defesa Nacional de Portugal. Tá? E tem mais uma coisa aqui no currículo dele que eu preciso mostrar para vocês. Coordenador de viagens presidenciais do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Assessor de defesa do Ministro de Estado da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em 2014, o SAI. Tá? Coordenou também eventos dos BRICS, enfim, é uma pessoa que tem um currículo fora de série, de maneira que vocês vão aproveitar. Hoje eu sou passageiro de patrulha. Desses dois. Passageiro de patrulha, para quem não sabe, na infantaria, é aquele cara que só vai carrega tripé de mag, rádio, aquelas coisas que ninguém quer carregar, o passageiro de patrulha carrega. Então, hoje, nesse evento, eu estou de passageiro de patrulha. Coronel Vieira, seja muito bem-vindo. Cabaé, meu companheiro de bancada, meu grande amigo. Prazer enorme receber vocês nesse sábado aqui no canal Arte da Guerra. Pô, o prazer é todo meu. Não sei se eu falo primeiro que o Albert. O prazer é todo meu. Mas deixa o Albert falar, depois aí a gente vai para as perguntas aí. Eu me sinto muito honrado e jamais imaginava que eu iria participar do canal, que eu sou fanzaço, né? Já há muito tempo que eu te acompanho aí. A gente se encontrou essa semana e eu falei, putz, mas eu já sou inscrito no seu canal há tanto tempo. E para mim é uma honra poder contribuir com um pouquinho aí de alguma informação, principalmente experiências, né? Que eu acho que eu tenho dito sempre para as pessoas por onde eu tenho passado já nesse período da reserva, que hoje o que não falta aí é pessoas querendo ensinar coisas, querendo ensinar você muitas vezes até a ser feliz, né? Só que a gente vê pessoas que não tiveram experiência na vida, né? Então, o que eu vou fazer aqui é compartilhar experiências, né? Eu sei que vocês vão me bombardear aí com questionamentos e perguntas e tal, e eu estou à disposição e vamos ser felizes aí nesse tempo de 1 hora e tanto dessa live aí. Aliás, mas não vai ser a última, Vieira. Não vai ser a última, Coronel. A gente sabe que eu espero que não seja, eu espero que não seja. Se Deus quiser. Né, Caboé? Com certeza. Coronel, deixa eu aproveitar e já começar aqui. A gente está aproveitando o gancho que nós estamos preparando um curso sobre a Rússia. É um curso que vai dar um histórico rápido, né? História da Rússia, assim, rapidamente, né? Um panorama geográfico, enfim, dá um overview da Rússia como introdução, e depois a gente vai entrar na parte de geopolítica atual, falar do Vladimir Putin, do
das questões no Oriente Médio, na Ásia, etc, etc, etc. Né? Então, eu queria aproveitar esse gancho da Rússia e perguntar como é que é a Rússia, como é que foi a sua experiência de adido militar na Rússia. Não, ele foi na Polônia. Na Polônia, tá. Mas essa ideia. Esse é o valendo. Porque como é que o polonês vê o russo, como é que o polonês vê o americano, como ele vê a OTAN e como ele vê o Brasil? Porque você esteve na Polônia e na República Tcheca, né, Coronel? Então, eu acho uma experiência ímpar, gente, porque a maior parte do pessoal que vem aqui no canal, do nosso público, conhece o Ocidente, mas eu acredito que a visão do europeu oriental, por ter sofrido com o comunismo, é diferente. Então, eu queria que você falasse o que você viu, né? O que você achou lá? A gente vai batendo por partes, né? E eu pretendo não me alongar nas respostas, até porque o microfone é teu. Você tem esse dom, meio que mulheres que têm muito esse dom. Eu vejo que você, quando faz suas lives, você faz 10 coisas ao mesmo tempo. Então, como você vai acompanhar as perguntas aí, as curiosidades, a experiência do Adido, ela é uma experiência diferenciada, né? É uma experiência, eu costumo dizer que é uma cereja do bolo. E na Polônia, então, primeiro que a Polônia é um dos países de língua eslava. Tanto a Polônia quanto a República Tcheca são línguas que têm declinações na sua gramática e tal. Então, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito desafiador. Em relação à Rússia, a gente percebe, é óbvio que a gente precisa, nas nossas conversas, ter muito cuidado com a diplomacia, né? Muitas coisas que eu te falo ali pessoalmente, ou mesmo opiniões pessoais, eu acredito que publicamente fica um pouco mais difícil, mas eu quero deixar bem claro para as pessoas, para todos os inscritos do seu canal, outros que não são inscritos que já estão se inscrevendo, esses que estão metendo like aí na live, os que meteram dislike, não tem problema. Nós precisamos entender, nós como brasileiros, que as culturas, as nações, elas têm backgrounds, elas têm histórias longas. Alguns países têm história de 1000 anos. Por exemplo, a Polônia, ela tem uma história, se a gente começar os relatos das invasões dos tártaros, que começa lá no ano 1000, 1100, 1200. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, às vezes, nós não conseguimos entender ou a maneira como o consciente coletivo é impregnado em nossa cabeça. Por exemplo, no Brasil, a gente não entende procedimentos do Putin, por exemplo, e de outros países em relação à Rússia. Então, sendo bem objetivo, na Polônia, todos sabem, certamente os seus assinantes sabem, os espectadores sabem que a Polônia fez parte da União Soviética, como um país, não integrando a União Soviética, mas aqueles países que integravam a cortina de ferro. Então, durante muito tempo, teve relacionamento político, relacionamento militar. A Polônia, que deu o nome ao Pacto de Varsóvia, que era o Pacto dos comunistas. Mas a realidade hoje lá é a seguinte: existe na sociedade polonesa, ou polaca, às vezes eu falo polaco também, que os portugueses em Portugal falam muito, os espanhóis falam a expressão polaca, eu me acostumei. Existe uma espécie de ressentimento muito grande. Isso aí é muito latente. Eu estava, inclusive, agora há pouco, revendo a estratégia de defesa polonesa, que eles fazem um estudo prospectivo até 2032. E é impressionante como que eles tratam a Rússia. Eles não tem politicamente correto nesse documento. Quem quiser ter acesso depois, ou pelo seu canal, ou pelo meu e-mail, que você já até divulgou, pode mandar, eu mando o link, ou eu mando em PDF, eu tenho esse documento, está em polonês e em inglês, e lá está bem claro que a Rússia vai invadir a Polônia. O polaco ele tem um pavor assim, óbvio, para a Rússia invadir a Polônia tem que atravessar ou a Ucrânia ou a Bielorrússia, mas na cabeça deles é uma ameaça real. E em termos de relacionamento diplomático, aquilo que eu comentei com vocês, as festas que a gente ia de cerimônias militares muito bem feitas, muito bonitas, né? O russo ele sempre quer mostrar poder lá em Varsóvia. Todos os adidos de países da OTAN, ou aqueles que são aliançados com a OTAN, os adidos não iam. Era muito comum
o chinês, o vietnamita, o sérvio, né? A Sérvia, por exemplo, ela não faz parte da OTAN, ela tem uma ligação muito estreita com a Rússia até hoje. Aí o brasileiro estava lá no meio, alguns sul-americanos. Então a gente observa que isso hoje é uma realidade latente. E às vezes nós queremos justificar por meios pacíficos, né? Ou fazendo um apelo às escolas das relações internacionais, ao liberalismo. Não, vamos tentar coexistir. Mas não é bem assim que tem na cabeça daqueles países, seja os poloneses, os tchecos, por exemplo. É muito comum esse ressentimento com a Rússia, né? Embora existam negócios no mundo dos negócios, existem empresas russas na Polônia, existem empresas russas na República Tcheca, mas o ressentimento ele é muito latente, né? Afinal de contas, por exemplo, a Polônia sofreu muito na mão dos russos, né? Sofreram na mão dos alemães inicialmente, depois dos russos. Então, aquela brincadeira, quem apanha sempre lembra, né? Quem bate às vezes não lembra, mas quem apanha lembra, né? Bom, inicialmente é isso aí. Eu poderia falar, por exemplo, você falou do Brasil e Polônia, né? Aqui eu vou dar mais uma, depois vocês me mandam as perguntas. Não, pode falar à vontade. Uma coisa que aliás, só para fazer esse documento que você mencionou, da estratégia de defesa deles, manda para mim que eu coloco no site Velho General para download. Aí o pessoal entra lá e faz download. Tá, eu vou te mandar então depois aqui, porque a minha máquina, se eu ficar mexendo muito, ela vai travar. Não, bom, fica tranquilo. Em relação ao Brasil, por exemplo, é interessante isso. Tanto a Polônia quanto a República Tcheca, e os outros também, mas eu vou falar desses dois porque foi onde eu conheci os embaixadores, os nossos, obviamente, e os que eram de lá, que trabalharam no Brasil, tive bons relacionamentos com eles. O americano é considerado, na visão das forças armadas desses dois países, mais na Polônia que na República Tcheca. A República Tcheca tem algumas diferenças. Ao longo da nossa live eu vou comentar com vocês em relação à Polônia. Embora é interessante isso, eu ficava assim impressionado. Pô, os caras estão aqui do lado, um faz fronteira com o outro, os dois apanharam, mas aquela questão da parte sociológica, da parte social, da questão da visão de futuro dos países, elas são diferentes. Mas os Estados Unidos ele é muito bem recebido, tanto pelos poloneses quanto pelos tchecos. Por quê? Eles colocam dinheiro, os Estados Unidos investe numa base da OTAN que tem na Polônia pesadamente, põe muita grana, né? Quando o Trump esteve lá em 2018, acho que foi em junho de 2018, pô, parou o país. Foi uma coisa assim, parecia a primeira viagem espacial polonesa, né? Não teve, vamos supor que se tivesse. Então, assim, foi um negócio de louco. Eu fiquei impressionado, né? Tapete vermelho para o Trump. E eu me lembro de uma situação dentro do Ministério da Defesa, o ministro da Defesa, ele começou a falar mal da Rússia, cara. Eu fiquei aquilo impressionado. Eu falei, pô, eu sou um cara, eu tô nessa onda do... Lavou a roupa suja na tua frente, coronel. E o cara falou mal, rapaz. Eu fiquei indignado, eu fui falar com o espanhol, né? Aquele pessoal mais do lado de cada... Nós aqui mais politicamente corretos, mais polidos. O cara falou assim, cara, aqui é desse jeito. Pô, lá... Só que eu fui reparando depois, com o tempo, o seguinte. Aquele mesmo ministro, olha que interessante, ele foi da política nos anos 70 e 80. Então, isso tem muito hoje no seio político polonês. Políticos da velha guarda, políticos que abandonaram o comunismo e hoje estão no poder. Então, eles usam também muitas estratégias, muitas artimanhas que eles aprenderam na época do regime comunista. Depois, estudando o contexto social, verificando, eu descobri que aquilo ali era uma maneira de angariar voto. Aquela coisa, eu vou falar com o meu público, eu vou agradar o meu público, né? Então, e lá na Polônia, hoje, se você fala mal da Rússia, você acaba, tem uma parcela que vai com você. Então, assim, agora, o Brasil, por incrível que pareça, me surpreendeu que nós tínhamos, naquele período que lá eu estive, mais relacionamento na área de defesa e alguns casos da agricultura com a República Tcheca, que é um país minúsculo, tem 7 milhões de habitantes, a Polônia são 38 milhões,
Em relação à Polônia, a Polônia teve um intercâmbio de forças especiais que se repetiu 3, 4 anos, depois se interrompeu. Teve uma época que o Brasil mandava alguns militares para fazer curso, depois ficou interrompido também. A República Tcheca, a empresa de aviação do Estado lá, que funciona muito bem, a Aerorodov, se não me engano, eu tenho que ver depois, ela fabrica um componente da asa do KC. É muito interessante isso. Então, nós temos alguns contratos na área de defesa que são muito consistentes com a República Tcheca, tanto que depois que eu saí da Polônia, foi criado o cargo do adido, diretamente em Praga, e hoje é um coronel da aeronáutica que ocupa lá, né? Então, assim, o Brasil, sendo bem franco para vocês, hoje já os conheci, sei que vocês se enquadrariam muito na escola realista das relações internacionais, que é como eu me vejo também, militar de um modo geral é bem realista, bem pragmático, é preto no branco. O que eu vou dizer aqui pode entristecer o coração dos nacionalistas, mas o Brasil não está no radar daqueles países, é a expressão que os diplomatas usam. O nosso país é literalmente um anão diplomático. Uma vez disseram isso aí, eu fico triste em falar isso, porque eu tive no Timor-Leste também como liaison officer nas Nações Unidas, na missão da UNIMIT, e é uma pena. Eu fazia instrução no PowerPoint, punha em inglês para mandar para os caras, a gente enriquece urânio, pô, lembra de mim aí. Eu sou um dos 8 países do mundo que enriquece urânio. Olha as rodovias que tem no Brasil. Mas, meu amigo, o Brasil não está no radar do povo, não. O Brasil... é culpa nossa também, né, coronel? É culpa nossa. Então, eu contei para vocês aquele caso do chinês, né? O cara queria que eu achasse empresa aqui, achei. No final das contas, o preço chinês... Então, assim, a gente precisa lutar muito para começar a aparecer, né, no concerto das nações, né, para se projetar, ou como soft power. Por exemplo, hoje em dia, nós estamos sem força de paz da ONU. É uma opinião minha, não é uma opinião do Exército, é uma opinião pessoal minha, que escrevo sobre isso, que gosto. Eu acho um absurdo a gente não ter planejado esse handover. E você tem um centro de preparação de paz, você tem uma estrutura toda, e não tem tropa sendo empregada em missões da ONU. Não é uma coisa muito fácil, mas isso é uma coisa que projeta, de um certo modo, né, o soft power brasileiro. Mas, então, assim, em termos de mercado, Brasil e Polônia tem algumas coisas, mas não tem uma representatividade grande em termos de PIB. São valores muito módicos, muito baixos, né? E, bom, estou à disposição, vocês têm que me dar os inputs aí, eu vou lembrando aqui algumas coisas. Cavanha, quer fazer uma pergunta? Não, pode ir, eu já falei a primeira lá, pode seguir. Eu tenho uma pergunta agora, coronel, que eu vou jogar pimenta, porque eu faço muito disso aqui, né? Às vezes o pessoal manda, às vezes eu jogo, às vezes eu vou jogar uma pimenta. Eu vou me esquivar das tuas pimentas, cara. Não, mas está muito boa lá, o pessoal está gostando, está elogiando muito aqui, o senhor é bastante comunicativo, e eu espero que venha mais vezes aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar, uma live só não dá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque agora o polonês é sócio do alemão na OTAN. Como é que eles veem os alemães? Porque na Alemanha... Agora são sócios. Porque o alemão também desceu ferro na Polônia. Vamos bater por parte, e eu preciso tomar muito cuidado para não expressar as minhas ideias pessoais, né? Como eu disse, é complicado. Você pode ter até polacos aí te assistindo, ou alemães, ou russos, tem né? de tudo. A nossa audiência no Japão, gente, é boa. Japão, Estados Unidos e Portugal tem uma audiência boa pra caramba. É incrível isso. Você já tá vendo aí? Eu preciso caminhar bem diplomaticamente. Então, vamos lá. Vamos fazer um retrospecto aí. A Polônia, ela por incrível que pareça, ela foi o primeiro país que outorgou uma Constituição democrática em toda a Europa, 1794. Após esse fato, ela foi tomada de assalto pela Alemanha, pelo Oeste, pelos russos e pelos húngaros, austro-húngaros no sul-sudeste. E ficou dividida em 3 partes muito tempo. Nesse período, se falava russo ao leste, se falava alemão ao oeste, e o Império Austro-Húngaro, o idioma era o alemão, então se falava alemão no sul também. Então, se você hoje entra no Google, você vai lá e dá a googada, e abre o oeste da Polônia, você vê cidades ali
adaptadas para o português, no norte, no noroeste, por exemplo, Stettin. Na verdade, não existe essa cidade. É Szczecin, falando em polonês. Szczecin é um nome que só tem consoante. Para o sul, que é uma cidade que andou tendo um monte de memes aí recentemente, vídeos no WhatsApp, as estátuas que saem do chão. Se você jogar no Google, vai aparecer Breslávia. No linguajar aqui nosso, Breslávia. Não existe, é Wrocław. Mas por que isso? Porque foram adaptações, que foram traduções que foram feitas do alemão. Então, o pessoal nessa fronteira, eles falam alemão, mas evitam. As gerações mais novas hoje não falam. Então, você comentou uma coisa que é real. Eu acho assim, eu acho que o perdão, ele existe, o relacionamento hoje internacional, ele é baseado em interesses. Olha lá a Armênia, por exemplo. A Armênia fala que é parceirona da Rússia, e a União Soviética bateu, mas é por quê? Porque comercialmente, se ela não tiver esse link com a Rússia, ela vai morrer de fome. A Sérvia, mesma coisa. Então, no caso da Alemanha, após a Segunda Guerra, os alemães investiram muito na Polônia, muito. Então, hoje você tem empresas de departamento, que as maiores da Europa são, eu poderia citar aqui vários nomes, mas você não vai ganhar o patrocínio dessas empresas, então não vou citar não, mas são empresas gigantes de departamento, de materiais de informática, eletrônica, e você viaja naquelas rodovias ali da fronteira da Polônia com a Alemanha, você vê nas cidades aqueles shoppings gigantes, tudo lojas alemãs. Então o alemão, ele coloca muito dinheiro na Polônia, ele investe pesadamente na Polônia. Com isso, eles amenizaram um pouco esse sentimento do ressentimento com a sociedade polonesa. Quem tem interesse pesquisa. Recorrentemente surge questionamentos, indenizações da época dos nazistas, né? Isso aconteceu em 2018. Se alguém aí, se esses teus centenas dos milhares de fãs do canal, inscritos, quiser trocar informação comigo depois, fique à vontade, né? Eu tenho um PDF muito legal sobre a Polônia que eu posso disponibilizar, e nesse PDF eu mostro isso, inclusive, qual que é a realidade hoje. Se você não tivesse os investimentos que os alemães fizeram na Polônia, o sentimento da sociedade ia ser o mesmo em relação à Rússia, né? Porém, quando você percorre hoje toda a fronteira oeste da Polônia, você vai perceber que eles não fazem questão de falar o alemão, mesmo aqueles que sabem falar. Não fazem questão, eles falam o inglês, mas não falam o alemão. Então, eu sinto que tem essa, sabe, Alemanha, beleza, tamo junto, ó. Fala alemão, não, vou falar. Porque a gente sabe que a língua, ela tem essa questão da unicidade, do amálgama nacional, né? A língua, ela é um fator de unidade, né? Ela é um fator de coesão. Então, eu sinto que existe sim um pouco desse ressentimento, mas os interesses comerciais, as gerações mais novas estão superando isso aí. Eu quero deixa eu só mandar um abraço aqui para o meu amigo Márcio Rostirola, Márcio do Colégio Militar de Porto Alegre, e foi companheiro de turma nossa da Escola Preparatória de Cadetes, tá, Via? Inclusive, porque você é de Rio Preto, né? Você é de Rio Preto. Sou de Rio Preto. O Márcio mora em Rio Preto, ele é gaúcho, mora em Rio Preto. Pô, vou te passar o contato. E tem um Rostirola que chamava Alfeu, será que é irmão dele? Acho que é primo. O Alfeu acho que é primo. Mundo pequeno, hein? Depois eu vou te passar o contato para vocês conversarem aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode fazer. O que você sentiu nos militares da Polônia com relação à OTAN? O que eles falam do ingresso do país da OTAN? Porque, lógico, a Polônia ela tem uma razão, né? É um dos países que mais tem motivos para estar na OTAN. Mas o fato de você ter um motivo não quer dizer que a solução que você encontrou é 100% ou não. Queria a tua impressão. Você teve alguma impressão disso? Aliás, a Polônia, eu não sei como é que ficou agora, mas a Polônia, há pouco tempo atrás, estava querendo pagar não sei quantos bilhões para os americanos para eles instalarem lá, ampliarem uma base, colocarem uma base permanente dos Estados Unidos. Boa. Não, já está no norte que tem essa, é uma brigada que
Olha, a OTAN é um guarda-chuva de proteção e segurança para a Polônia. Os poloneses não fazem nenhuma resistência. E eu vejo que a OTAN digamos assim, é aquele muro de proteção desses países, especialmente Polônia, Ucrânia, Bielorrússia nem tanto, dos Bálticos, em relação à Rússia. Então, o relacionamento é muito bom, né? A OTAN, para que todos entendam, como é que ela se divide em termos de operacionalidade? Ela tem, no nível tático, então ela tem escolas de inteligência, por exemplo, escolas de logística ou centros de logística, escolas de polícia do exército, escolas tais, paraquedismo, e aí ela divide e ela dá essa missão para cada país membro. Então a República Tcheca, por exemplo, ela está no estado da arte da logística. Então ela tem escolas, tem centro multinacional de logística que atua em prol da OTAN. Na Polônia é onde tem o centro de treinamento de polícia do exército, que na verdade é polícia militar, né? Se fosse traduzir ao pé da letra, a gente no Brasil que tem PE, mas lá, militar polícia. Então, eles você tem centro conjunto no Nordeste da Polônia, tem uma brigada multinacional com a Ucrânia e com a Lituânia no sul, que está no chapéu da OTAN. Então, assim, eu não percebi nenhum tipo de rescaldo, de resistência por nenhum. Fiz amizade com vários militares poloneses, inclusive mantenho amizade até os dias de hoje, né, como eu disse, com os diplomatas. Então, em relação à OTAN, eu vejo um crescente cada vez maior. Não vejo problema. Eu acho que a OTAN é como se fosse aquela galinha com os pintinhos debaixo da asa, né, dando proteção ali para esses países, e a Polônia gosta e aceita isso. Aliás, deixa eu aproveitar aqui só para mostrar um livro rapidinho para o senhor, que esse livro acho que você não deve conhecer. Vou te dar destaque aqui, Cauê. Vou te dar destaque, pronto. Mas é isso mesmo. Oi? É isso mesmo, a Polônia não perecerá. Quem conhece a história da Polônia, no meu PDF tem bem resumido, mas mostra, ela apanhou durante 1.500, 1.300 anos. Alguém ia lá, sugava uma parte, ela pegava de volta. O que nós conhecemos de Polônia hoje é o que tem depois da Segunda Guerra Mundial. Isso aí está no sangue deles. Esse tipo de frase, né? Não perecerá, não esqueceremos, não renderemos. Isso é muito comum. O povo polonês é um povo muito patriota, muito patriota. Eles amam o país, amam as Esse livro aqui é de um amigo meu, José Antônio Mariano. Ele é fãzaço da Polônia, ele é historiador amador, ele pesquisa muito, e ele escreveu esse livro aqui, é sobre a Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. O livro tem mais de 700 páginas, é espetacular o livro. Quer fazer a próxima, Cauê? Não, pode ir, tá bom. Se eu tomar um café, eu faço a próxima aí. Cauê, tem café aí? Pô, manda o café aí, pô. O café. Eu não tô com café aqui. Pô. Eu sem café não vai, não. Então você precisa pedir esse café aqui. Café é Namor, é do meu amigo Arlindo Namor. Esse café aqui ele traz de uma fazenda no Espírito Santo, ele que seleciona lá Excelente, porque eu tenho umas 200 negócio do café lá, eu não entendo nada, só sei tomar, né? Mas ele seleciona lá o plantio, etc. E ele traz o café, ele tem em cápsula no expresso, tem em grão e tem em pó. Aí nesse Instagram aqui, ó, é Namor Café que está na tela. Aí você conhece o café e acessa o e-commerce dele. Eu vou usar grande abraço para o Arlindo aí. Grande abraço, Arlindo. Já Apareceu virou bordão, tem café aí. Tem café aí, vai ter que registrar. Apareceu mais um de Rio Preto aí, ó. Não era um... Olha o Paulo Filho aí, né? Olha o Paulo Filho. Aliás, o Coronel Schwertz também está na live. O Schwertz vai fazer live daqui a pouco também, eu vou avisar aí. Porque é o seguinte, gente. O que está acontecendo, que eu acho bacana pra caramba, é que está virando uma verdadeira rede de produtores de conteúdo que gostam do Brasil, que se esforçam pela qualidade do conteúdo. Então,
O Aldo está chegando agora com a gente aqui, o Coronel Vieira, o Cabaé, o velho geral, o Paulo Filho, o Coronel Chivertes, os irmãos Russo, Moisés, o Anitta Blian, tem uma turma boa pra caramba aí, e a gente vai agregando esse pessoal e ajudando a sociedade a entender, né, os assuntos militares, que são assuntos complexos, né, é bastante, ele tem umas nuances assim interessantes. Vou passar para o você, Áureo, pode falar, Vieira. Mas posso continuar ou tem alguma pergunta específica? Não, continua. Depois eu quero te fazer uma pergunta, mas continua aí o que você estava falando. Eu vou comentar aqui, por exemplo, em relação à OTAN, por que a Polônia hoje ela tem essa... Eu diria que é uma necessidade quase que patológica, tanto da OTAN quanto dos Estados Unidos. Se a gente voltar aí uns 40 anos atrás, quando a União Soviética era um colosso, uma potência militar. Primeiro porque era uma potência, e a Rússia, hoje é uma potência nuclear. Então, a Soviética era uma potência nuclear e era uma potência militar. Então, como que eles atuavam? Eles dividiam os centros de pesquisas. Então, por exemplo, a Ucrânia ficou com aeroespacial, né? Tal país ficava com tal missão. A Polônia, ela nunca teve uma área muito específica tecnologicamente, mas, por exemplo, ela fabricava carros de combate, ela fabricava helicópteros, tudo em prol da União Soviética, né? Embora não fosse não fosse satélites, mas fazia parte do Pacto de Varsóvia. Essa herança ficou na Polônia, né? Após a queda do Muro de Berlim, após a democratização da Polônia, esse parque todo ficou lá. Só que a Polônia, ela chegou num ponto que ela descobriu que ela precisava de tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês dois, que é uma coisa que me chamou a atenção. Na época eu tentei ajudar aí uma empresa brasileira, acabou não dando certo. Os poloneses, eles têm mísseis, uma fábrica de mísseis que é fantástica, só que eles não têm mísseis inteligentes e não têm tecnologia para isso, e estão atrás disso. Quando eles fazem negócio com o americano não transfere tecnologia. Mesma coisa Israel. Israel tem muitos negócios na Polônia. O Brasil, olha que coisa bonita essa, né? A gente às vezes só critica, mas a nossa defesa, isso é testemunho de um amigo, hoje é um amigo, um empresário espanhol, que trabalha na indústria de defesa. Olha o Paulo Filho escrevendo aí alguma coisa. O Paulo Filho já é sócio. Ele quer saber qual é a turma. Qual é a sua turma? Não, ele tá falando que você perguntou qual é a turma do Coronel Vieira Silva, Farinaz. É porque eu sou da turma dele, do Paulo Filho. Eu sei, eu tô lendo, mas eu sei que vocês são da mesma turma. A gente sabe. Porque, gente, é uma coisa muito normal nos militares. É aquela história. A vida militar é uma fila, para vocês saberem. Então, o pessoal, quando se conhece, geralmente pergunta qual turma que você é. Para mim é difícil falar de qual turma que eu sou, porque a Marinha mudou tantos quadros de organização dela que a minha turma se perdeu. Eu sou de uma turma que foi dissolvida dentro de diversos quadros e corpos. Tem uma turma inicial, mas ela foi dissolvida, espalhada dentro de outros quadros e corpos da Marinha, então é muito difícil você acompanhar a promoção. Tem gente que foi promovido muito antes, tem gente que foi promovido muito depois. Então, agora o Exército não, o Exército ele é mais linear. O Exército é bem encaixotadinho isso aí. Exatamente. A Marinha ela tem muitas diferenças aí. Por exemplo, a promoção de oficial da Armada, ela é diferente da promoção de oficial fuzileiro. A Armada vai antes. Geralmente a Armada vai antes. O fuzileiro vai antes do engenheiro, né? O médico vai antes às vezes vai antes do fuzileiro. Então, não é linear. A Marinha, gente, ela é bem menos linear que o Exército em termos de turmas e promoções, etc. E quando a gente fala turma no Exército, a gente fala o ano que se formou, que se graduou. Exatamente. Quando você fala turma na Aeronáutica, por exemplo, é o ano que o cara entrou. É uma confusão. Mas continuando. Então, a Polônia, ela se ressente muito hoje da questão tecnológica. Então, ela tem buscado nisso aí. Eu passei 2 anos e 5 meses assessorando no sentido de abocanhar essa janela de oportunidade. O pessoal não tem noção, às vezes a gente fala, tem que vender para não sei o quê. Gente, vender produtos de defesa fora
do Brasil é um desafio muito difícil. Muito difícil. Olha, é só a gente pegar a história da indústria bélica dentro do nosso país. E ela, além de ser cíclica, a cada momento tem que colocar dinheiro do tesouro porque ela não sobrevive. Então, os poloneses, eles estão buscando essa oportunidade de uma parceria, por exemplo, para questões espaciais, aeroespacial, o Brasil tem. A questão dos mísseis teleguiados, o Brasil tem. Só que, infelizmente, isso não se concretizou, mas isso aí é uma das coisas que a Polônia, às vezes, se ressente dos norte-americanos. Faz uma aquisição gigante de produtos de defesa, só que não vai ter a tecnologia, vai ficar pagando aquilo e tal, e... enfim... mas não abrem mão dessa amizade com os americanos, é impressionante. Eu ficava, às vezes, eu ia numa formatura, assim, numa embaixada, pô, chegava o coronel lá, que era meu amigo, adido americano, eles tinham 5 adidos em Varsóvia, um para cada área. Eu falava assim, rapaz, aí tem cara de inteligência, tem cara de contra-inteligência, não era possível que tinha mais um adido tal, tinha... Pô, os caras chegavam nos eventos, os oficiais generais polacos ia tudo do lado deles. Eu falei, o general babando o coronel lá, pô, nunca vi isso. Então, assim, babando aí, o pessoal que não sabe é bajulando, né? Então, puxando o saco. Puxando o saco. Então, isso aí, o que acontece no mundo político e no mundo estratégico, reflete no dia a dia. Não se tem dúvida disso. E o Brasil, os diplomatas sabem disso, mas ele não se... Infelizmente, né, não vamos entrar aqui na questão política, porque nós somos dominados pelos políticos, mas ele ainda não acordou, ele não se apercebeu do potencial que ele é para aglutinar isso. Então, eu era um mero integrante, um participante desse jogo, era um adido designado por um período, estava lá, claro que eu tenho a minha capacidade de relacionamento, fiz muito boas amizades, mas eu percebia isso. Eu conseguia estar num evento russo e num evento americano e ser bem tratado por todos. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Eu consegui fazer amizade com o chinês, onde ele preocupado em me achar, conversar comigo, e com o vietnamita. Pessoas que eu tenho amizade e relacionamento até hoje. Então, assim, e para outros países, isso não é realidade. Não adianta você que está nos assistindo aí chorar, falar, putz, não adianta. O israelense, por exemplo, os países árabes, não vou nem dizer muçulmano, porque às vezes o país nem é muçulmano no nome, né? O Estado ele é laico, mas não iam nos eventos da Embaixada de Israel. Você podia fazer o que for, né? Não iam. Então, assim, e às vezes o adido queria ir, às vezes no dia a dia, até individualmente, pudesse ter uma amizade com o israelense, né? Mas não iam. Então, é muito interessante essa dinâmica. Isso mostra na verdade, essa vivência do adido mostra como é que o jogo como é que o jogo mundial acontece, né? Como é que os atores se intercambiam, como é que essa dinâmica aí Mas, enfim. Essa história da Polônia com a Rússia, isso é antigo, né? A Rússia invadiu a Polônia sofreu muito e tal, mas em anos anteriores a Polônia também invadiu a Rússia, né? A Rússia chegou a ter czar polonês. O polonês invadia quando ele... porque foi assim, a Polônia, no começo do século XI, 11 ou 12, tem que sempre... Você fala o 12, 1100, 1200, ela era dominada eram magnatas, eram, digamos, os senhores feudais que são chamados de magnatas, eles chamam de magnatas. Então, esses magnatas que escolhiam os reis. Então, a Polônia, ela teve um rei sueco, ela teve reis da Lituânia. Então, todas as vezes que ela formava uma confederação, ela foi digamos, uma potência até militar, né? Então, teve realmente... Teve na Primeira Guerra Mundial, os poloneses frearam o movimento russo, né? Antes mesmo, teve invasões na Rússia, mas foram muito pontuais e muito curtas, né? Na verdade, eles apanharam muito do russo muito tempo. Isso que eu falei da tripartição da Polônia, por exemplo, eram os russos abocanhando a parte do sudeste ali, né? Próximo da Ucrânia. Então, uma coisa que é interessante, que é uma coisa que me dá um orgulho muito grande do povo polonês. Eu participo de vários grupos com os polacos, e eu digo sempre isso, as pessoas não entendem. Existe um movimento na Europa de islamização. Ele é natural
porque chegam os imigrantes, vai morando, então eu não vou nem entrar aqui na discussão se isso é deliberado, se é intencional. Existe esse movimento. Você vai, bairros de Berlim que você anda, você só vê muçulmanos. Em Paris, o pessoal para na rua para rezar lá. Então, existe esse movimento. Esse é o dado do problema. Né? Quando você olha para a Polônia, para a Hungria, para a República Tcheca, que são países que não pagam bolsas, auxílio, não dão ajudas, essa comunidade ela é bem pequena. Ela é bem pequena. E uma coisa que é interessante, e a história, aqueles que são estudados, como vocês dois são, e muitos dos seus inscritos aí são até professores, doutores, a história ela é cíclica, né? Ela se repete. Nós vemos agora o americano não aprendeu com o Vietnã, a gente está vendo isso agora. Então, e não foi tão... O laço temporal não foi tão largo. Mas em 1683, os poloneses foram desafiados a descer com a sua cavalaria até Viena. Viena estava sendo tomada pelos otomanos. Olha que interessante isso. O Império Turco estava numa diagonal, entrando na Europa, eles iam chegar em Berlim e estavam numa linha defensiva, havia uma linha defensiva em Viena. E aí, Polônia, nos ajude. Os poloneses tinham desenvolvido uma cavalaria, que são os russardos. Na verdade, o russardo, ele é o cavalariano dos eslavos. Tem aquelas azonas, né? Assim, não sei se vocês dois conhecem, eles colocaram... Sim. Só que o polonês desenvolveu uma, que a asa, eu até tenho uma miniatura em casa, ela é gigante. E eu vi réplicas disso, ela faz um barulho ensurdecedor. Então, essa cavalaria russarda polaca, ela era imbatível. Onde ela chegava, o cara tinha 500 cavaleiros, o inimigo achava que tinha 10 mil. Então, eles foram até Viena, né? A intervenção polonesa em Viena foi vital para a vitória contra os otomanos, repelir os turcos, Viena foi retomada e a Europa continuou livre. E eu vejo que isso acontece hoje novamente, de uma maneira mais sutil, mais escondida, mas muitas famílias ricas da França, da Alemanha, de outros países estão comprando terra na Polônia, na Hungria. Por quê? Por causa desse processo da islamização. Longe de mim de acusar alguém, de dizer que algum país tem isso intencionalmente, mas isso é o dado do problema. É o dado do problema. Você vai em Roma hoje, quem vende ticket para você entrar no Vaticano, no Museu do Vaticano, são bengales, paquistaneses, que são muçulmanos. Parece irônico isso. O cara é muçulmano vendendo ticket para você entrar no Vaticano. À tarde ele vai lá na mesquita, de dia ele trabalha lá vendendo ticket e tal, fazendo lobby ali, né? Então, mas enfim, com isso, eu vejo que hoje esses países são muito criticados pelo mainstream, pelos globalistas, como Hungria e Polônia, vão ser os esteios da Europa contra essa islamização. Anota o que eu estou falando. Porque esses países não embarcam nessa de você aceitar e tal, porque eles não querem perder a cultura, não perdem os valores, por isso que a Polônia está em pé. A questão de cultivar valores na Polônia é uma coisa impressionante, impressionante. O desfile, tipo, o correlato ao 7 de setembro deles, que nós temos no Brasil, eles têm lá, em cada região, algumas são associações que fazem essa busca histórica, mas é uma busca histórica de 1000 anos atrás. Então, no dia do desfile, tem lá, tropa do ano 1100, tropa do ano 1200, que existia, né? Então, isso está no sangue da sociedade polaca. Não adianta, você não tira. Eles têm hoje uma questão de forças de reserva lá, que são civis que se alistam, que treinam o ano todo. Isso começou em 2016, cresceu muito. Eles vibram com isso, né? Eles têm muito essa consciência de que quem tem que defender a Polônia são os poloneses. Isso aí não tem como negar. Isso é muito forte, né? Claro que sozinhos, eles perceberam que sozinhos não vão a lugar algum. Por isso que eles têm esse interesse na OTAN, muito grande pela OTAN, por estarem alinhados com a OTAN. Se quiserem falar de República Tcheca também, a gente pode falar, hein? Não, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu já vou te avisar o seguinte, é muito assunto, é muita coisa que você tem que falar, teu conhecimento é muito vasto, a gente já vai te convidar para outras lives aqui, tá?
O pessoal tá fazendo muita pergunta, está sendo um sucesso a live, mas eu queria te fazer uma pergunta que é muito importante para o entendimento do nosso público. Eu queria que você explicasse o que faz um adido, o que faz o adido militar, porque o pessoal não sabe, a pessoa pergunta tal. Primeiro, gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês, não é qualquer um que é adido. Os adidos são muito selecionados dentro do Exército. O adido é considerado aí uma função assim de confiança. Quando um militar é indicado para adidância, tanto o oficial quanto o praça que vai assessorá-lo, é porque é uma pessoa que goza de uma confiança da respectiva Força Armada a qual pertence. Então, eu queria, Vieira, que você falasse isso, que é uma função elitizada. Poucos numa turma têm acesso à adidância. Queria que você falasse o que faz o adido para o nosso pessoal entender. Vamos lá. Você falou adidância, às vezes no Exército nós falamos adidância, mas são sinônimos, a Marinha e a Aeronáutica falam adidância, não tem problema. Eu me denunciei aqui, que eu sou de mala. As palavras são aceitas no português nosso, as duas. Bom, deixa eu fazer uma introduçãozinha breve. O adido, tem das três forças, tem adidos. Tá? O Brasil hoje, eu não sei aí, eu cometeria um pecado se eu fosse estimar, mas eu acredito que ele tem embaixado em torno de 80 a 100 países. Não vou correr o risco. E adidos tem entre 40 e 50. Não é todas as embaixadas que têm um adido militar. Não dá, né? Alguns países, você tem o adido do Exército, tem o adido da Marinha e tem o adido da Força Aérea. Um desses três, quando você tem os três, ele acumula também como adido do Ministério da Defesa, por isso que fala adido de defesa. Ele responde também pelo Ministério da Defesa. No caso da minha turma, o Paulo Filho falou, eu sou da turma de 90, na infantaria nós nos formamos em 107, aproximadamente. Então nós tivemos, porque né, chega uma fase como coronel que você é selecionado para ser adido, você faz uma escolha de prioridades, depois dentro daquela escolha o Exército seleciona. Então, eu acho que na minha turma de infantaria nós tivemos 4 ou 5 adidos e mais 2 ou 3 que foram para uma missão permanente nos Estados Unidos, 2 anos, mas não era adido, mas era cargo diplomático também. O que o adido faz? O adido ele responde no país para qual ele está acreditado, né, diante do Ministério da Defesa daquele país e das Forças Armadas daquele país em relação ao seu exército e à sua Força Armada. Então, tudo que o pessoal pedia na Polônia referente ao exército brasileiro, referente à defesa, claro, assuntos que eram protegidos ou assuntos que eu não poderia compartilhar, eu não passava e eles também sabiam disso. Mas, por exemplo, o cara ele precisava um estudo da Academia Militar da Polônia, que eu conhecia a fundo, as 3 academias. Quantas brigadas de infantaria tem no Brasil? Aí eu podia dizer, aí mandava até a fonte, o link. Eu fiz alguns intercâmbios com a contra-inteligência da Polônia, porque lá é separado, é uma coisa interessantíssima. A contra-inteligência e a inteligência, elas mantêm a estrutura russa, né? Então a gente vê isso. E o adido, ele faz essa interface da defesa do seu país, isso é mundial, de todos. Só que o adido, ele é um cargo diplomático. Então, o cara, eu não vou lá na Polônia, claro, na República Tcheca, por exemplo, eu participei de um torneio de tiro. Na Polônia, a gente acompanhou uma manobra que teve lá, que era da OTAN, que eles nos convidaram, mas você não está nomeado para uma atividade operacional, uma atividade militar operacional, você está nomeado para uma atividade diplomática, né? Então, o que eu fazia na Polônia, agora na prática, no dia a dia? Eu despachava com o embaixador toda semana todos os assuntos de interesse das 3 forças que tinha que ser passado para ele e recebia as demandas dele também. Eu recebia comitivas do Brasil que iam para a Polônia ou para a República Tcheca. Eu participava de reuniões de empresas de defesa que queriam conhecer empresas de defesa do Brasil. E eu participava de todos os eventos, tanto em Varsóvia quanto em Praga, que as Forças Armadas promoviam. Vários adidos não iam em todas, eu fui em todas. Na República Tcheca, inclusive, eu ganhei uma medalha das Forças Armadas Tchecas, medalha de honra, que eu tenho muita honra de tê-la, que não eram todos os adidos que recebiam. Até eu cometi um fórum uma vez, porque um que eu comentei com você, que é um uruguaio que era adido na Rússia, ele também era igual a mim, acreditado em Praga.
E aí um dia eu liguei para ele, eu mandei um zap, e aí, cara, gostou da medalha? Que medalha? Ele não recebeu. Eu recebi. Porque eu estava sempre presente, sempre respondendo questionamentos, sempre participando, e escrevi muito sobre esses dois países. Então é isso que o Adido faz. O Adido de Defesa, ele faz esse tipo de trabalho. Eu resumiria. Ele faz a interface dos sistemas de defesa do seu país com o país onde ele está trabalhando. Não sei se fui muito enrolão ou se eu consegui dar uma ideia boa do que o Adido faz. Mas é que tá, você tocou num ponto que agora que eu fiquei na dúvida aqui. No seu caso, por exemplo, você era Adido da Polônia e da República Tcheca. Você ficava acreditado nos dois países? Como é que é isso? Você fica... Acreditação é que o governo deles... A acreditação, na verdade, é um processo. Acontece isso com os adidos que vêm trabalhar no Brasil ou com os embaixadores que vêm trabalhar no Brasil, em que aquele governo diz assim, ó, eu reconheço o Farinazzo como o adido militar brasileiro aqui em Praga. E aí tem um documento. Né? E é o credenciamento. Isso chama acreditação. Agora, eu era acreditado para Varsóvia e República Tcheca, mas residente em Varsóvia. Então, isso tinha também... Era um termo muito comum, os adidos residentes ou não residentes. Né? Mas aí como é que você fazia, por exemplo, para atender a República Tcheca? Você viajava periodicamente para lá? Todo mês eu estava lá, passava 3, 4 dias. Só teve uma ocasião que teve um evento que coincidiu que eu precisei priorizar o de Varsóvia, que eu não estive em Praga. Mas eu estava lá constantemente. O Rodolfo está perguntando sobre... inglês. Só em inglês. Inclusive, os polacos, quando viajam para Praga, falam inglês. Não dá para se comunicar. São línguas similares, mas não é como português e espanhol, não. A Sofia está dizendo que essa live parece um filme de espionagem que está sensacional. Pelo amor de Deus, se tiver um espião me assistindo aí, eu recebi uma denúncia amanhã, aí o canal ainda fala assim, eu trago, mas cada um é responsável pelo que fala. Tô brincando. O James Bond deve estar assistindo a live. O pessoal está elogiando muito a live aí, Coronel. Sérgio Murilo dizendo, boa noite, parabéns, Coronel Vieira, um verdadeiro patriota, íntegro e profissional. Qual período? Aí, o Sérgio quer saber qual o período da sua nomeação, Vieira. Eu queria que você respondesse. Primeiro, eu cheguei dia 3, eu desembarquei em Varsóvia menos 18, né? No dia 3 de janeiro de 2017, assumi no dia 1º de fevereiro de 2017, passei o bastão no dia 6 de maio de 2019. O Cabaes quer fazer uma pergunta? O senhor conheceu, mais uma curiosidade, o senhor conheceu a Eslováquia? Conheci. Eu estive lá uma vez, mas... Vou contar uma curiosidade para vocês da Eslováquia, que é interessante. A Eslováquia era Tchecoslováquia. Confere, até 89. Caiu o Muro de Berlim, a Polônia levou mais uns 3 anos para se democratizar. A mesma coisa aconteceu em Praga. O que aconteceu em Praga? Você não tinha capital da região eslovaca. A Eslováquia, olha que coisa engraçada e ao mesmo tempo interessante e intrigante quando você estuda história, né? São as etnias, os povos. Cara, é impressionante. Você entra na Eslováquia, você sente que é uma nação. Você vai para a República Tcheca, você sente que é outra nação. Claro que tem muita similaridade. É do mesmo modo que você vai na Eslovênia, é um trocinho pequenininho, você entra, que fez parte da antiga Iugoslávia, você entra, é outro tipo de música, o cara, um é mais piadista, outro é... Por exemplo, o tcheco, ele é muito mais aberto que o polonês. Um exemplo. Só que quando separou, ambos os países se democratizaram, o que aconteceu? Você não tinha governo da Eslováquia. Todas as funções do Estado estavam em Praga. Então foi dada a opção para mesmo quem era tcheco, você é do exército, você quer ficar no exército eslovaco ou no exército tcheco? Coisa interessante essa, né? Eu conheci gente que viveu isso. Eu conheci um major-general lá que ele era eslovaco, originalmente da Eslováquia, mas ele acabou depois ficando como militar na República Tcheca. E vice-versa. Isso aconteceu em todos os setores. Serviço de Correios. Você quer ficar na Eslováquia. E qual foi o grande problema que teve num certo momento?
as pessoas não queriam ficar na Eslováquia porque não sabiam ainda se a capital ia ser Bratislava, onde que ia ser. E não se compara às cidades. Bratislava tem 400 mil habitantes, é uma cidade pequena. Já a República Tcheca, Praga, mais de 1 milhão de habitantes, né? Mas eu achei isso, assim, sensacional, né? Pô, ó, você quer ser de qual país? Então, esses dois países hoje, eles não podem se entrar em guerra. Não vai ter eslovaco matando parente na República Tcheca e vice-versa. Mas é uma curiosidade muito interessante que eu não sei se encontra em livros, né? Bratislava é uma cidade pequena, mas é uma cidadezinha bem, bem interessante. Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer uma vez, mas eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 4, 5 dias só lá, mas do que eu tá bom, pô, Bratislava você conhece um dia. Não, mas eu fiquei enfurnado, né? Porque eu fui participar de um evento lá, então eu tive um dia só para ver a cidade. Mas eu gostei bastante. Ô, Coronel, o Eduardo está perguntando da visão polonesa do Brasil com relação à imigração polonesa. Se eles reconheciam isso daí lá, se eles falavam com o senhor a respeito da imigração. Porque tem assim, muito polonês aqui no sul do Brasil, né? Tem no Paraná, essa comunidade polonesa no Paraná, ela diz que entre primeira geração, segunda, tem aí quase 2 milhões de poloneses. Tem um grupo que eu participo de uma cidade chamada Araucária, que tem muitos polacos e tal. Só que o que acontece? De um modo geral, o polonês não sabe disso. É como eu falei, o Brasil não está no radar, e não adianta as pessoas se decepcionarem com isso. Isso faz parte do jogo. Mas quem tem algum vínculo com o Brasil, por exemplo, quem estudava português, lá tem pessoas que estudam português por questões de negócio. Aí essa pessoa sabia disso. Uma maneira de você ganhar o coração do polonês é dizendo para ele que o Brasil tem a maior comunidade católica do mundo. Aí o cara fica feliz, porque eles são muito católicos romanos. Então, assim, aí nas palestras que eu ministrei algumas palestras em escolas lá na Polônia, lá para contra-inteligência. Eu ministrava para os adidos, eu fazia uma coisa que nem todos os colegas meus faziam, a cada 15 dias eu trazia um adido na embaixada, até o iraniano eu levei lá, fazia um briefing para ele, das Forças Armadas Brasileiras, tomava um café, punha lá uma comidinha brasileira para o cara comer, então com isso eu criei que eu tenho relacionamento com eles até hoje. Geralmente é difícil, né? Você trabalha, vai embora, a distância, ela dificulta isso, mas eu, graças a Deus, então assim, não é uma coisa muito comum, tem muito polaco no Brasil, eu sei, no Paraná, tem família, não tem. Quem de algum modo estuda Brasil, conhece, sabe que tem, né? Existe uma escola em Varsóvia, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa assim sensacional. A escola foi criada em 1932. Se um de vocês dois acertar o nome da escola, eu transfiro o que eu tenho no banco agora. Que não é quase nada. É uma escola de secundária. Escola Rui Barbosa. Cara, isso é maravilhoso, cara. É bacana isso. Era uma homenagem que os poloneses fizeram ao Rui Barbosa. Essa escola tem curso oficial de português. As pessoas... Ela faz um intercâmbio. Recentemente que começou, eu inclusive ajudei, na época, com uma escola de Santo André, Liceu Jardim. Eles já mandaram alunos aqui e o liceu mandou para lá. Então, essas pessoas, os familiares desses alunos, a professora e tal, tem uma comunidade grande no sul do Brasil. Eles sabem, mas no geral não sabe, não. Gente, eu falei aqui, nós falamos com o Coronel Áureo Vieira, ele vai voltar outras vezes. Eu vou ter que encerrar a live, porque está começando agora a live do canal Ao Bom Combate. E eu sempre fui muito ético com relação a isso. Quando os canais parceiros estão fazendo live, eu procuro não entrar, tá? E nós estamos convidando o Coronel Áureo, ele deve fazer curso aqui com os 3 Lauais, deve disponibilizar os cursos que ele tem da área de inteligência para os 3 Lauais, para a escola dos 3 Lauais, então de maneira que vocês vão ter bastante oportunidade. Teve um inscrito que perguntou se a gente conhece a DIR da China. Conheço, mas deixa eu explicar para vocês, gente. O que vocês veem aqui no Arte da Guerra é uma coisa rara, que é trazer o profissional para falar. É muito difícil vocês verem isso daí, trazer o profissional para falar do assunto, tá? Porque geralmente o pessoal quer falar de o avião mais maravilhoso do mundo, essas bobagens que não tem nada a ver com a vida militar. Aqui a gente traz o profissional para falar o que é o dia a dia da caserna para vocês.
Então, eu conheço Adido na China, eu conheço um general que foi Adido na China. Até tive com ele, almocei com ele semana passada. Falei, general, não vou citar nomes, quando é que a gente vai entrevistar o senhor? Depende das pessoas, gente, não depende só de mim. Então, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas se reserva. Eu já contatei aqui gente eu não vou citar nome, gente do projeto nuclear, gente que já projetou ogivas nucleares. E às vezes a pessoa não quer falar, eu não posso fazer nada. Faz parte da vida. Então, eu conheço diversos adidos aí, mas nós demos a sorte, hoje somos brindados, é um presente, tá? Do Coronel Áureo falar pra gente. Então, o Cabaé, tem novidade do velho general essa semana? O que eu quero anunciar aqui é porque na última live que eu participei, eu falei do pessoal que ganhou o livro lá, do concurso que a gente fez, o concurso cultural da China, mas aquele dia dava um problema de internet e tal, também não estava com a lista completa, porque ainda faltavam algumas pessoas confirmarem, mas eu queria só anunciar aqui os 8 ganhadores dos livros, que eu não enviei ainda, porque eu estava esperando fechar essa lista para ir no correio de uma vez só. Então, essa semana eu prometo que eu vou no correio depois da terça-feira, porque até terça-feira a gente está super enrolado aqui, finalizando o curso da Rússia. Mas os ganhadores são Daniel Gueli Costa, de Balneário Pissarra, Santa Catarina, Felipe Matheus de Moura, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Leonardo Córdova Marinho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Eliton Fernando dos Santos, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, André Lutfi Xavier, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Guilherme Marques Ferri, de São Carlos, São Paulo, Carla Mota, de Fortaleza, no Ceará, e Lucas William, de São Paulo, capital. Então, esses são os 8 ganhadores, cada um deles vai ganhar um livro do Reis Fried. E essa semana aí eu tô botando no correio. E na terça-feira, quem ainda não comprou o curso da Rússia na pré-venda, aproveita agora que está com preço bom. Na terça-feira ele vai ser lançado e aí ele vai para o preço normal de R$ 149. Por enquanto ele está na pré-venda a R$ 112. E o curso está bem legal, está bem bacana mesmo. Muito obrigado, Cabaé. Coronel, quer fazer essa despedida aí? Despedida não, até logo, o senhor vai voltar em outras lives aí, que o convite já está feito aqui. Bom, eu agradeço. Eu peço perdão aí se alguém teve alguma pergunta enviada que não deu tempo de responder. A gente digamos assim, estamos no caminho, né? Aquilo que eu puder contribuir, já falei para vocês dois aí. Para mim é uma honra. Foi um brinde de Deus conhecê-los pessoalmente, inclusive. Meu livro está aqui que você divulgou no começo. Quem quiser, eu já vi que eu vou te dar destaque, peraí. Você mandou o e-mail aí, né? Aqui, ó. Eu falo sobre o valor das pessoas nas organizações. Está afastada no livro. Afasta um pouco, não afasta aí, isso para a gente poder... Aí, né? Então, quem tiver interesse, você deixou o e-mail, eu coloco as maneiras de adquirir. Eu agradeço esse ambiente. Para mim, a maior surpresa foi a atmosfera que nós criamos. Sendo bem sincero, foi maravilhosa, agradeço aí. Eu vibrei e me encontro à disposição de todos vocês e à disposição para os próximos projetos, próximas lives. O que eu puder contribuir, estaremos aí, né? Temos que compartilhar isso com as pessoas, né? Essa que é a verdade. Não podemos armazenar conosco, não. Muito obrigado, Coronel. Gente, nós vamos para a live agora do Coronel Schwertz. Fica aqui o hora para a gente fazer o debriefing contigo. Nós vamos para a live do Coronel Schwertz, está aqui o link na descrição, lá no canal Bom Combate, tá? E a gente vai trazer o Coronel Vieira outras vezes aqui para vocês. Então, daqui a pouco sai o podcast do canal, quero ver se eu solto alguns shorts. Não, hoje não tem mais corujão, não dá não, gente. Eu tô trabalhando, eu tô acabando, eu entrego o curso da Rússia até amanhã pro Albert. Terça-feira eu tô viajando para Campo Grande para dar uma palestra pro Exército, volto na quarta de noite para cá. E na quinta a gente já começa projeto novo. Aqui a gente trabalha muito, é muito corrido mesmo. Depois eu vou colocar o livro do Coronel na comunidade. Pessoal, bom final de semana para vocês. A gente se encontra daqui a pouco. Bom final de semana, boa noite a todos. Vamos nessa!